Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o líder do governo no Congresso, André Moura. Deputado federal do Sergipe pelo PSC, Moura já foi deputado estadual e prefeito de Pirambu. Até final de fevereiro, liderou o governo Temer na Câmara e ajudou em vitórias importantes, como a aprovação da PEC do teto de gastos. Seja muito bem-vindo, uma boa noite para o senhor, deputado. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer. Deputado, até o final de fevereiro, então, o senhor era líder do governo na Câmara e trocou de cargo, de posto, virou líder do governo no Congresso. Isso aconteceu depois da reeleição do Maia, ele fez um acordo de campanha para dar esse cargo de líder do governo na Câmara para o Aguinaldo Ribeiro do PP, foi o que eventualmente, de fato, aconteceu. Como é que o senhor recebeu essa troca de cargos de liderança? Olha, acima de tudo, como mais uma missão que me foi confiada pelo presidente Michel Temer. Nós passamos por um processo de eleição da mesa diretora da Casa, e depois desse processo, o que é natural, as mudanças internas no parlamento, elas sempre ocorrem. No início de ano, sempre há essas mudanças nas lideranças das bancadas, dos partidos, e agora nós tivemos uma verdadeira dança das cadeiras em todas as lideranças do Congresso, né? Nós estávamos na liderança do governo na Câmara, fomos agora deslocados para a liderança do governo no Congresso. O senador Romero Jucá estava líder do governo no Congresso, agora é o líder do governo no Senado. E o deputado Aguinaldo Ribeiro, que era o líder do PP, agora é o líder do governo na Câmara. Então, agora as suas atribuições mudaram um pouco. O cargo de líder do governo no Congresso significa que o senhor fica encarregado de medidas provisórias, do orçamento, né, que começa a ser desenhado a partir do final do primeiro semestre, segundo semestre, né, a lei de diretrizes orçamentárias, mas o senhor também cuida das PECs, das grandes reformas como a da Previdência. Exato. Continuamos com esse compromisso. Foi, inclusive, uma das principais, ou se não a principal missão que nos foi dada pelo presidente agora, nesse primeiro momento. Missão número 1, aprovar a Previdência. Aprovar as reformas, né? Nós vamos agora... Mas a principal é a da Previdência. Eu diria que as duas são importantes. A da Previdência, porque ela é uma matéria mais, digamos que complexa, de um entendimento... até mesmo pela extensão e pelo alcance dela, quando você tem uma matéria que ela lida diretamente com a vida das pessoas, o bolso, né, do bolso principalmente, então é uma matéria que tem um debate maior, que tem uma discussão mais ampla. E a segunda, a qual o senhor se refere, é a trabalhista. É a trabalhista, que é a modernização. Mexe com o dia a dia. Mexe com o dia a dia e a modernização das leis do trabalho. Essa reforma, que é a modernização das leis do trabalho, eu reputo ela como uma matéria... Digamos, primeiro porque é um projeto de lei. Então, como não é PEC, você já não precisa ter 308 votos, no mínimo, para aprovar na Câmara. Você precisa ter maioria simples, ou seja, 257 votos. Já é muito mais fácil. Que é muito mais fácil. Segundo que é uma matéria na qual o governo busca adaptar as nossas leis trabalhistas para poder acompanhar aquilo que hoje é o de mais moderno em termos de leis do trabalho em todo o mundo. Nós estamos, por exemplo, discutindo na modernização das leis do trabalho o acordado sobre o legislado, ou seja, você está flexibilizando uma participação e principalmente uma decisão maior do empregado e dos patrões. Esse é o discurso do governo. Só para rebobinar um pouquinho essa fita, deputado, voltar um pouquinho atrás, só para a gente falar um pouco do seu cargo de liderança, a atuação e a base do governo no Congresso, aí em seguida a gente discute as reformas trabalhistas, a Previdência, as outras. Quando a gente falou que houve essa mudança depois da reeleição do Maia, essa dança das cadeiras, como o senhor disse, o senhor acabou sendo o primeiro alvo do Maia, né? Logo depois que ele se reelegeu, numa entrevista, ele disse que precisava trabalhar com alguém que fosse afinado com ele, e disse que esse alguém não era o André Moura. Como é que o senhor recebeu essa crítica? Olha, veja, eu já disse isso, vou repetir aqui. Era a opinião naquele momento do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, uma opinião que eu discordava por completo, mesmo porque nós trabalhamos, de forma, digamos que assim, em sintonia. Eu entendo que se é uma decisão da Casa... Houve uma divergência da base, né? Não, mas aí eu pergunto a sua opinião pessoal. Não, lógico, a Casa o escolheu. Primeiro, em relação à divergência da base, isso eu não diria que foi uma divergência da base, porque era uma disputa interna, de espaço, de poder político interno dentro da Casa. Não era uma questão de nada de governo, tanto que o governo ficou totalmente isento desse processo de eleição da mesa da Casa. Mas teve uma participação informal muito forte a favor da eleição do Maia, tanto é que muitos deputados, ficou um centrão desidratado, mas ainda tem 70, 80 deputados que ficaram insatisfeitos, tanto que a sua nomeação
talvez seja uma resposta a isso, né? A sua nomeação a líder do governo no Congresso. Era uma demanda, era uma reivindicação desse grupo de deputados. Deixa eu dizer assim, deixa eu discordar mais uma vez de você. Primeiro que não houve uma participação do governo. O que houve, o governo é composto por vários ministros que são parlamentares e que são indicados por partidos, pelos partidos políticos. Então, quando um determinado partido na Câmara, ele assume o apoiamento a uma determinada candidatura, dá a impressão de que aquele ministério, aquele ministro ou parte do governo está participando do processo. Mas são ministros da cozinha do Planalto, Moreira Franco, Eliseu Padilha, quer dizer, são ministros muito próximos ao Temer que trabalharam pela eleição do Maia. Né? Isso a gente acompanhou nos bastidores. O ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, os ministros ali próximo, no núcleo mais próximo do presidente da República, eles não tiveram participação. Mas o presidente, ele inclusive determinou não só aos seus ministros, mas até a mim mesmo, enquanto líder do governo, ficasse isento do processo. Agora, o presidente Rodrigo Maia, eu reputo a gestão dele naqueles 6 primeiros meses que ele substituiu e concluiu o mandato do ex-deputado Eduardo Cunha, que ele agiu de forma muito correta com o governo e com o país. Ele foi eficiente. Foi eficiente, tanto e aí eu volto àquela questão que nós trabalhamos até em sintonia, como eu digo, porque nós aprovamos todas as matérias do governo, nós colecionamos vitórias. A única que nós discordamos, e aí nós temos que entender também a posição do deputado Rodrigo Maia, foi a questão da renegociação da dívida dos estados, porque ele é um deputado do Rio de Janeiro. Agora, deputado, a gente ouve, conversando com deputados da base aliada, que talvez essa base não esteja mais tão coesa quanto antes. Alguns deputados que trabalharam pela eleição do Jovair Arantes falam em insatisfações quando a gente conversa por telefone. O senhor diria que essa base está menos forte, está menos firme do que foi no primeiro ano, nos primeiros 6 meses do governo Temer, ou ainda o governo tem aquela base imensa, gigantesca, de 380 deputados? Olha, eu analiso da seguinte forma. Quando nós encerramos o processo da eleição da mesa diretora da casa, é natural que existam, fiquem feridas, sequelas, rusgas. É natural. Mas é um processo que eu volto a repetir, foi um processo interno. Por mais que alguns parlamentares tentaram colocar o governo dentro de um processo que o governo não participou, mas isso eu já considero já contornado, a base está assim, muito unida, muito coesa, mas de qualquer maneira a base está unida, a base tem compromisso com o governo e compromisso com o país. E acima de tudo, a base hoje tem conhecimento da real importância que é fundamental aprovarmos a reforma da Previdência, porque senão o país não vai suportar. A Previdência vai à falência em 2024. Essa é a projeção e com números concretos e verídicos, diferente do que a oposição tenta passar para a opinião pública. Então a base tem esse compromisso, que é acima de tudo um compromisso republicano e um compromisso com o país. Tem uma outra crítica que é feita à sua indicação, que vem dos senadores, porque normalmente quem é indicado a esse cargo, pelo menos tradicionalmente, tem sido um senador. É a primeira vez em 6 anos que um deputado é indicado para liderar o governo no Congresso. Alguns dizem que o senhor não tem tanto trânsito entre os senadores. Como é que o senhor pretende reparar isso, corrigir, ou ter uma boa relação no Senado com os senadores? Só, eu sou líder do governo no Congresso Nacional. E da mesma forma que você teve, durante todos esses anos, senadores no exercício da liderança do governo no Congresso, senadores que também não tinham um trânsito, digamos que um trânsito muito grande dentro da Câmara Federal, e vice-versa. Então, mas o Congresso Nacional é composto pelos 513 deputados e pelos 81 senadores, né? Mas essa crítica foi uma crítica pontual, não é? Nós vamos, com certeza, responder com os resultados positivos que o país espera. Tem um ponto que é interessante, né? Porque o senhor foi líder desde o começo do governo Temer, né? Só que da Câmara dos Deputados, e é um governo que é reconhecido por ter a maior base parlamentar dos últimos tempos e, talvez, surpreendentemente, ironicamente, também seja o governo que tem a menor popularidade dos últimos anos. Como é que um governo com tão baixa popularidade consegue ter um trânsito tão eficiente no Congresso, uma base parlamentar tão ampla e tão sólida? Olha, primeiro, Amanda, pelo diálogo. O presidente Michel Temer, ele tem como assim, um dos pontos positivos do seu governo o diálogo. O diálogo com a sociedade e o diálogo com o Congresso Nacional, com o Parlamento como um todo. Nunca se viu um presidente da República que recebeu em audiência tantos deputados, tantos senadores,
que fez tantas reuniões com a base para poder explicar matérias, né, digamos assim, mais polêmicas. É um homem público que esteve por 24 anos na Câmara Federal. Foi 3 vezes presidente da casa. E você não chega a presidente daquela casa 3 vezes se não tivesse diálogo e esse respeito. Mas existe um outro ponto também, aí me remete àquela declaração recente do ministro licenciado da Casa Civil, Eliseu Padilha, quando ele disse na escolha do ministro da Saúde, ele falou isso para um grupo de empresários, dizendo que, em vez de um ministério notável, né, que o notável acabava sendo o ministro da Saúde, que a gente sabia que era uma nomeação política, né? E ele mesmo teve aqui, o Eliseu Padilha, não é notícia, há cerca de um mês, ele disse que custa caro, que o preço é alto para manter essa base no Congresso de 88%. Então, e a gente vê um ministério cada vez mais parlamentar, não existe uma preocupação que a voracidade da base seja tão grande que chegue uma hora que não é possível mais ou se torne muito caro pagar essa fatura, de alguma forma o governo se torne refém também dessa base? Veja, a base é uma base que tem como em todo governo, não diferente dos outros governos anteriores e inclusive de outros países, é uma base que tem participação no governo, não é? E a prova maior disso são vários ministros que são congressistas. Cada vez mais, né? Nomeações políticas em detrimento das nomeações técnicas. Mas você tem a nomeação política com um viés também técnico. Por exemplo, agora foi nomeado o deputado Osmar Serralho, que é um grande parlamentar, mas também... Mas por uma exigência e insatisfação da base do PMDB, do próprio presidente Temer. Mas se buscou um parlamentar que tivesse um perfil, que... Mas não foi o primeiro escolhido, né? O primeiro era o Mário de Oliveira, aí não deu certo, aí foi o Carlos Veloso, não deu certo. Eram escolhas mais técnicas, perfis mais próximos ao presidente Temer. Mas a partir do momento que o Veloso, por exemplo, declinou do convite feito pela presidente, você buscou um parlamentar, mas que tivesse também um perfil que pudesse se encaixar no Ministério da Justiça, o deputado Osmar Serralho, todos nós conhecemos. É um professor de Direito, né, que tem mestrado na área. Exato. Então, é um grande parlamentar, mas também é um homem preparado, com capacidade, é um estudioso da área e que fez um grande trabalho, inclusive na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Mas essa participação dos parlamentares, eu diria que você não ter um notável na área não significa dizer que você não faça um bom trabalho. Que é um governo que não tem popularidade, não tem esse contato direto com a população, ele acaba dependente, muito dependente, unicamente dependente da base parlamentar no Congresso. Talvez isso se torne muito mais importante do que seria em governos mais populares, como foi do ex-presidente Lula durante o tempo do ex-presidente Fernando Henrique. A diferença, viu, Amanda, de um governo como o do presidente Michel Temer, é um governo que não está preocupado com a próxima eleição, está preocupado com a história. Esse é o diferencial. Porque a gente ouve falar há quantos anos de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de reforma tributária e que nunca saíram do papel. Vamos falar um pouquinho desse cronograma de reformas, então, deputado? O que a gente pode esperar para os próximos meses? A gente está em março, abril, o que tem na agenda do governo para aprovar? Olha, entre março e abril nós temos não só as reformas, mas temos outras matérias que também são importantes. Nós temos aí a terceirização, que é uma matéria que se arrasta há muitos anos no Congresso Nacional como um todo, na Câmara e no Senado. Nós temos uma proposta de terceirização na Câmara, temos uma outra proposta de terceirização no Senado. Além disso, nós temos... Então, o governo vai trabalhar essas duas simultaneamente? Simultaneamente. No depois, Congresso e no Senado. Logicamente, depois unifica em uma única lei. E o presidente Temer veta o que não achar conveniente e pronto, está aprovada a terceirização. Está aprovada a terceirização. O presidente vai, obviamente... vetar aquilo que for do entendimento do governo, que não é bom, né, para o processo de terceirização no país, e aí faz uma lei acolhendo ali o que foi aprovado e que não foi vetado de ambas as propostas. Então, nesse caso, o governo pega carona em projetos que já estão em andamento, né? Quer dizer, que já estão mais próximos da aprovação, já foram aprovados por uma das casas. Isso. A terceirização, por exemplo, que está na Câmara Federal, que é 4302, ela é de 1998, né? Então, nós vamos, lógico, fazer os ajustes necessários, adequar para a realidade atual, mas é uma matéria importante e de um governo que tem coragem. Aí eu volto ao ponto anterior, né? É a diferença do governo do presidente Michel Temer, que não é um governo que está preocupado com a próxima eleição, é um governo que está preocupado com o futuro do país. Porque quando a gente discute terceirização, quando nós discutimos renegociação da dívida dos estados, seria muito fácil para o presidente da República, por exemplo, dizer, olha, não, eu vou aceitar a renegociação da dívida sem a contrapartida dos estados. Porque
pontualmente você resolve um problema. Mas daqui a deixa uma herança, um legado negativo para o próximo governo, para quem vier. Para quem vier. Então, é um governo que tem responsabilidade com o futuro desse país. Então, depois da trabalhista, que vem? O que quer dizer da terceirização, renegociação da dívida dos estados. Que é isso que a gente já conversou. A reforma, que muitos chamam de reforma trabalhista, mas que eu digo que, na verdade, é a modernização das leis do trabalho, para poder adequar o país, ao Brasil, aquilo que hoje é de mais avançado em termos de lei trabalhista. Que aí são aqueles 12 pontos sugeridos desde dezembro que tem assim, a jornada de até 220 horas, 48 horas semanais, né, a possibilidade de fazer horas extras. Que flexibiliza e permite, acima de tudo, que o acordado sobre o legislado e que você possa contratar uma determinada mão de obra por um tempo específico que seja necessidade do patrão, mas que você absorva a mão de obra que está aí ociosa no mercado de trabalho. Né? Nós temos hoje mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, mais de 12 não, estou falando 12 milhões que perderam seus empregos no governo de Dilma por culpa dessa política equivocada e de falta de coragem que existia no governo anterior, diferente do governo atual. Por isso que nós estamos enfrentando todo esse debate que é polêmico, mas que precisamos avançar e aprovar, como eu estava dizendo, terceirização, renegociação da dívida dos estados, a reforma trabalhista, que é a modernização das leis do trabalho. Tudo isso antes da Previdência. Aí a Previdência entra quando? A Previdência entra até o final do mês de abril. Né? Não, até o final do mês de abril, peraí, na comissão especial até quando? Porque ela tem várias etapas. Não, o nosso planejamento é que nós possamos aprovar até o final do mês de abril, para que no mês de maio a matéria, o início do mês de maio, a matéria aprovada na Câmara, ela já possa seguir para o Senado. Mas é realista, porque é uma matéria tão polêmica, né? Nos bastidores já dizem que a equipe do Ministério da Fazenda acredita que essa reforma vai ficar pelo menos até junho, até a metade do ano na Câmara, não vai ser aprovada antes disso. Quero que o senhor seja muito honesto, muito pé no chão. Tudo na Câmara é possível em termos de prazos. Né? Nós tínhamos um cronograma inicial, que era a apresentação do relatório do deputado Arthur Maia, que é relator no dia 16 agora de março, esticou um pouquinho mais para frente para o dia 23, e vamos, se necessário for, para fazer o debate mais amplo, esticar mais. Então, o senhor está falando do cenário otimista. Eu estou falando um cenário que é otimista, mas realista. Eu estou falando com os pés no chão. Nós não podemos demorar para aprovar essas matérias, não podemos aprovar, mesmo porque nós temos que entender que quando o Congresso Nacional, e eu falo Câmara e Senado, aprova uma reforma da Previdência, aprova a modernização das leis do trabalho, como aprovou a DRU, a desvinculação da Receita da União, como aprovou a PEC Limita os Gastos, isso traz um efeito já mais rápido, mais imediato, que é na economia, porque você dá uma perspectiva real, principalmente aos investidores, que o país é um país que é um porto que volta a ser um porto seguro para grandes investimentos. Eu conversava alguns meses atrás com o ministro Meirelles, no final do ano passado, e ele dizia que hoje parte da agenda dele é dedicada a receber investidores, né, que vêm ao Brasil, voltando a acreditar que o país é um país que você pode investir e que tem futuro, os perspectiva de futuro. Aí tem que entregar essas reformas. Deputado, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a reforma da Previdência, então vamos aos pontos polêmicos da reforma. O texto é considerado duro até pela própria base do presidente Temer, inclusive pelo PMDB, partido do presidente. O texto, do jeito que está hoje, seria aprovado pelo Congresso? Olha, com um Congresso, com a base, com a responsabilidade que tem com o país, eu entendo que é possível. Lógico que nós estamos, como eu já tinha dito aqui a você anteriormente, estamos fazendo uma verdadeira peregrinação agora pelos partidos que compõem a base do governo, para poder tirar dúvidas, esclarecer esses pontos de maior resistência. Esta semana mesmo, o ministro Meirelles, com toda a sua equipe, o Marcelo, que é o secretário da Previdência, visitou e conversou com várias bancadas, exatamente tirando essas dúvidas. O ideal é que nós pudéssemos aprovar a reforma da Previdência como o governo encaminhou, com o texto que o governo encaminhou. Do jeito que está. Do jeito que está. Agora, a minha pergunta é outra. É possível aprovar do jeito que está? Estamos trabalhando para isso. Lógico que eu volto a repetir. O senhor é um deputado, tem experiência na Câmara. O senhor acha que, sem alterações, os deputados aprovariam hoje uma PEC, precisa de 308 votos. Quantos votos o governo tem hoje para aprovar a reforma como está? O que eu estou lhe dizendo é que nós estamos trabalhando para aprovar sem alterações. Não estou dizendo que será aprovada sem as alterações. Mas é um governo que, acima de tudo, respeita a posição do parlamento.
Lógico então que nós sabe estamos... que haverá alterações, imagina que haverá nós alterações. Não sabemos, não, nós vamos trabalhar para que a gente possa aprovar da maneira que foi encaminhada. Se houver alterações, vamos saber respeitar. Agora, estamos buscando entendimento, estamos dialogando, tirando dúvidas, para mostrar que a reforma da Previdência, ela não é, digamos que esse bicho-papão todo como estão pintando aí. Eu acho que a oposição está fazendo uma coisa que é Mas não muito é só a ruim para o oposição, país. são deputados da base, né? Muitos deputados da base, aliada, têm dúvidas acerca da reforma da Mas Previdência e são pressionados pela sua base eleitoral. Mas que estão diminuindo essas dúvidas. Exatamente com esse trabalho que nós estamos fazendo de esclarecer os pontos. Agora, lógico que, como qualquer outra matéria, é possível fazer os ajustes. E, feitos os ajustes, o governo saberá respeitar sem problema nenhum. Sabe o que é? Hoje a gente está gravando essa entrevista numa quinta-feira à tarde, a gente acabou de ver uma declaração do próprio relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, dizendo que do jeito que está, a reforma não será aprovada. Isso está falando o relator na comissão especial, ou seja, na primeira etapa da reforma da Previdência. A Folha de São Paulo já fez uma enquete com, são 36 deputados, metade diz que é contra a exigência de uma idade mínima de 65 anos. Quer dizer, o que se pinta aí não é um cenário pró-reforma da Previdência, é um cenário com muita resistência. Mas o que nós temos que entender, veja bem, nós temos hoje uma Previdência no país que a idade média de aposentadoria é de 53,7 anos, quando em todos os países do mundo, os países desenvolvidos do mundo, é 63 anos. Então, nós precisamos ter, acima de tudo, essa responsabilidade com o país. Lógico que nós sabemos que não é uma matéria fácil. Lógico que nós entendemos que esse diálogo está existindo exatamente para a gente diminuir o máximo que for possível as resistências. E é possível fazer mudanças? É possível fazer mudanças? Onde o governo está disposto a ceder? Porque numa negociação implica que as duas partes estão dispostas, tem que ceder um pouquinho para chegar a uma convergência. O governo, nesse momento, está disposto a ouvir. Não está disposto a ceder em nada. O governo está disposto a ouvir, dialogar e respeitar a decisão da casa. Lógico que ouvir para fazer um contra-argumento. Mas tem algum ponto que o governo estaria mais flexível, mais disposto a negociar, seja idade mínima, regras de transição, contribuição de 49 anos? Tem alguns Qual pontos, desses pontos pode ser tem negociado? Tem vários pontos que são pontos mais polêmicos, como você falou, regra de transição, idade mínima, 49 anos de contribuição, a questão da aposentadoria rural, a questão dos professores, dos policiais civis, dos policiais militares, são todos pontos de resistência. Nós estamos ouvindo. Nesse primeiro momento, cabe ao governo fazer o que está fazendo, visitar todas as bancadas da base, ouvir nesses pontos de resistência e depois trazer uma proposta de encaminhamento. Então, mas, por enquanto, o governo não está cedendo, não está negociando. Nós estamos só vai ouvir. Estamos ouvindo. Não significa dizer que o governo não vai atender alguns pontos, não vai atender algumas mudanças que a base vai solicitar. Não estou dizendo que não seja isso. Agora, nesse primeiro momento, que você está perguntando agora, o governo está disposto a ouvir. Logicamente, depois trazer para uma mesa de negociação e buscar o entendimento, até cedendo alguns pontos, desde que não desconfigure a reforma. Não adianta aprovar uma reforma que não tem um efeito prático. Porque o ministro Meirelles falou que se for para mexer, mesmo que seja um pouco na reforma, então é melhor não fazer reforma nenhuma. Mas isso é basicamente impossível para quem tem uma experiência parlamentar como o senhor. O que eu quero voltar a reafirmar aqui é que o governo está disposto a ouvir, dialogar e, se houver algumas mudanças, alguns ajustes, desde que não desconfigure por completo a proposta, porque senão é melhor não aprovar. Qual é o ponto de maior resistência, na sua opinião? É a idade mínima, são os 49 anos de contribuição, é a regra de transição? O que é mais difícil de aprovar? O que é mais polêmico hoje é a idade mínima e o tempo de contribuição, sem sombra de dúvidas. A idade mínima de 65 anos para homens e mulheres... E o tempo de contribuição. Se bem que o tempo Estaria aberto à discussão, por exemplo, uma idade mínima diferente para homens e mulheres, como acontece hoje? A gente sabe que o governo quer mudar e quer igualar essa aposentadoria, essa idade de aposentadoria para os dois sexos, mas existe uma possibilidade de fazer uma idade diferente? Não, existe dentro do diálogo, existe. Todos esses pontos são possíveis de negociação. Agora, o que nós precisamos ter consciência é de que a reforma da Previdência ela não está sendo proposta por um governo somente para trazer uma proposta que não tivesse, obviamente, uma necessidade como preciso da reforma da Previdência. Nós temos um país que teve, no ano 2016,
não é um déficit na Previdência de quase 150 bilhões de reais. Nós temos um país que tem uma idade média de aposentadoria de 53 anos de idade. Eu acho que a base não discute a necessidade de uma reforma da Previdência, mas sim qual reforma da Previdência é possível fazer, né? Mas é essa discussão que nós vamos fazer. Agora tem que ser uma reforma da Previdência... Para não atender somente às contas públicas, mas também ao trabalhador. Mas tem que ser uma reforma da Previdência que verdadeiramente tem um efeito prático, porque se não tiver, não adianta, e aí é aguardar a Previdência falir em 2024. Essa é a realidade. Quer dizer, o governo está jogando duro, a negociação aqui é dura. Não, o governo está jogando duro, não, o governo está sendo realista. Não adianta você não aprovar uma reforma da Previdência que resolva o problema e que equilibre a Previdência. Mas e a realidade das pessoas, né, deputado? Mas a realidade das pessoas tem que ser uma Previdência que continue com o seu sistema funcionando. Nós não podemos estar preocupados somente com a idade de aposentadoria. Tudo bem, mas hoje, nós pela temos que estar proposta... preocupados também que o sistema continue funcionando. Mas pela proposta do governo, para você se aposentar hoje, para você se aposentar com essa nova Previdência, com a aposentadoria integral, você precisa, para contribuir durante 49 anos, se aposentar aos 65, você precisa começar a trabalhar aos 16. Quer dizer, quem começa a trabalhar aos 16, sempre no emprego formal, não fica desempregado em nenhum momento para se aposentar aos 65. Quer dizer, que tem 49 anos diretos de contribuição e trabalho formal. Quem tem essa realidade hoje no Brasil? Que porcentagem da população? Mas existe uma regra de transição. Se você começa aos 25, você tem 76% de 76% da aposentadoria. Se você começa aos 20, você tem 96% da aposentadoria. Se os 49 anos é considerado um absurdo, mas também um absurdo com 53 anos de idade o cidadão está aposentado, que é a idade média da aposentadoria no país. Sim, por isso chegar talvez a um caminho de equilíbrio, um caminho do meio. E esse equilíbrio... Esse de 49 anos seria mais fácil mexer? É mais fácil chegar talvez a um outro acordo ou mudar esse número de 49 anos de contribuição? Não, eu acho que os 49 anos, por ser talvez o ponto que chama mais atenção, mais polêmico, é possível se fazer uma negociação. Quer dizer, o governo estaria talvez disposto a ceder nesse ponto? Não, o governo está disposto a ouvir. E a negociar também? A ouvir. E depois de ouvir, o governo vai se posicionar. Eu estaria antecipando uma posição que o governo hoje não tem. O governo está ouvindo. O governo está ouvindo a base, o governo está ouvindo a base da Câmara, que traz naturalmente as demandas que vêm da rua. Mas o governo é um governo do diálogo e tem se notabilizado por isso, né? E é por conta do diálogo que nós temos colecionado tantas vitórias e é exatamente esse diálogo que tenho certeza que vai permitir que nós possamos aprovar a reforma da Previdência. Deputado, a gente está gravando essa entrevista, como eu já disse, na quinta tarde, né? A expectativa é que talvez até segunda-feira à noite, quando essa entrevista for ao ar, já tenha saído a tal famosa lista do Janot, a segunda em 2 anos, e essa aí deve atingir em cheio pessoas muito próximas ao presidente Temer, né? Os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, outros deputados e senadores proeminentes do PSDB, do PMDB, tem Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Romero Jucá, Aécio Neves, José Serra, pelo que se fala, todos esses nomes estarão na lista do Janot. Que efeito político terá essa lista assim que ela for divulgada? Ela pode dificultar a aprovação das reformas, enfraquece o governo? O efeito político vai existir, é natural. Mas nós já passamos por outros momentos como esse no ano passado, na primeira lista que foi divulgada. Não, mas aí foi em 2015, não era nem não, mas não era nem o sim, Temer, mas né? Depois da primeira lista teve várias outras delações que foram que vazaram envolvendo... E todas elas têm um efeito, tanto é que muitos ministros já caíram por conta dessas divulgações, desses vazamentos. E todas essas quedas desses ministros ou parlamentares que foram atingidos com essas delações, não contaminou o nosso processo de votação na Câmara. Você vê que nós conseguimos aprovar todas as matérias. Sabemos que vamos enfrentar agora uma matéria que é de maior resistência, digamos assim, que é a reforma da Previdência, e é necessário que a base esteja muito unida. Ou seja, é um momento muito delicado. E é um momento que qualquer turbulência externa, ela pode vir, é natural isso, trazer problemas dentro da base, mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Agora, vamos aguardar, porque nesse momento existe uma expectativa muito grande, isso é natural, de toda a opinião pública, principalmente da classe política, e vamos ver realmente quem são os envolvidos. Agora, o senhor acha que o Eliseu Padilha volta para o governo ou a permanência dele se tornou insustentável depois dessa
esse depoimento aí do José Yunes, dizendo que ele recebeu, que ele foi mula do Padilha, recebeu dinheiro do Lúcio Funaro a pedido do Padilha? Olha, eu acho que nós temos que ter, acima de tudo, uma preocupação. Eu entendo que as delações elas são importantes, mas o que um mas delator... isso não é uma delação, né? Isso é um depoimento de um amigo próximo ao presidente, é uma delação, pessoal. Não, mas é uma delação, é um depoimento. Que procurou a Procuradoria-Geral. Não, mas é uma delação, não deixa de ser uma delação. É uma delação de um réu confesso, como várias outras, que devem ser apuradas, mas antes de serem apuradas... Mas não é réu, né? Mas eu falo de outros réus, de outros que são réus. Mas é um colaborador que está envolvido num esquema. E o que nós temos que entender é que todas essas delações elas devem ser apuradas, mas não significa dizer aquilo que está no depoimento, na delação, tem que se tornar o que se é verídico e se torne lei no país. Então, o que o senhor está dizendo é que é importante que o Eliseu Padilha volte para o governo. Seria importante que ele voltasse nesse momento da reforma da Previdência? Eu entendo que é importante a presença do ministro Eliseu Padilha no governo. É um homem equilibrado, é um homem que tem... E é politicamente viável também. Que goza do respeito da base do governo, não tenha dúvida disso. E você não pode condenar ninguém de forma antecipada. É uma condenação antecipada antes que sequer você tenha uma apuração mais precisa do que está sendo colocado no depoimento ou na delação. Então, eu defendo o retorno do ministro Eliseu Padilha, entendo que ele é importante no governo, ele tem contribuído muito para que o país, para que o governo tenha tido essas ações que está permitindo que o país saia da crise. Então, eu particularmente entendo que é importante o retorno do ministro Eliseu Padilha e, lógico, que o processo, que a investigação, que a averiguação, ele continue transcorrendo de forma normal. Há uma corrente, ministro, liderada intelectualmente pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que prega uma distinção do Caixa 2. Quem recebeu o Caixa 2 para financiar a campanha política, quem recebeu o Caixa 2 para enriquecimento pessoal, aí seria propina da Petrobras e de outras estatais. O senador Aécio Neves foi até mais longe, né, e falou o seguinte: vamos nos auto-exterminar, é preciso salvar a política. Isso faz sentido para o senhor? O senhor é um adepto dessa tese? É preciso fazer essa distinção do Caixa 2 para que ele foi usado? É necessário. Nós não podemos generalizar como hoje a coisa está no país. Você precisa diferenciar e realmente identificar para qual foi a finalidade do Caixa 2. Porque da maneira que está, como falou o senador Aécio Neves, é um autoextermínio. Então, eu acho que precisa... Eu sou totalmente contra a questão do Caixa 2, óbvio, tem que ser punido. Agora, você tem que saber diferenciar a finalidade do Caixa 2 para que você não dê um tratamento igual, né, nivelando todos de uma maneira igual. Então, nesse contexto, seria possível voltar a discutir a anistia ao Caixa 2 no Congresso? Não creio. O clima não permite isso. O próprio clima das ruas não permite. Esse tema não volta à pauta? Eu não acredito nisso. Não há clima dentro da casa e num momento como esse, não que nós estamos passando no país, de Operação Lava Jato, o país sendo passado a limpo, isso seria um sinal muito ruim para a opinião pública, muito ruim para as ruas. Então, eu não vejo clima na casa para a discussão de anistia do Caixa 2. Então, na verdade, quem tem que fazer esse entendimento é o Supremo Tribunal Federal, né? Porque se o Congresso não fará, só sobra o Supremo, é isso? Só sobra o Supremo, desde que, lógico, o que o Supremo entenda aquilo que é legal e que é possível. Agora, quando parte do Parlamento, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, soa muito ruim para a opinião pública. Parece que o Congresso está legislando e termina sendo realmente em causa própria. Então, eu não vejo clima nenhum. Possa ser até que eu esteja equivocado no meu sentimento, é o meu feeling de quem convive diariamente na casa, mas eu não vejo nenhum clima para anistia do Caixa 2. Mas quando a gente percebe essa decisão da semana passada do Supremo, que transformou o senador Waldir Raupp em réu por receber doações legais, e nessas doações legais o Supremo entender que pode haver sinais de corrupção, isso não é contrário a esse entendimento? Isso não indica que o Supremo pode ser ainda mais duro no julgamento dos políticos? Mas isso é muito preocupante. Você imagina o que é você ter uma doação oficial que você não sabe a origem e aí, de repente, ser de uma empresa, por exemplo, que está envolvida em qualquer que seja o esquema de corrupção e, por isso, o político que recebeu a doação oficial, a doação que está ali, né, declarada na sua prestação de contas de campanha, ele se torna réu.
Então, o senhor acha que é um erro do Supremo? Esse entendimento é perigoso? Eu acho que é extremamente perigoso. Eu acho que tem que ser que o parlamentar, o homem público, o político, quem quer que seja, qualquer cargo que ele venha exercer, ele não pode ser penalizado se ele receber uma doação oficial, que na verdade agora nem pode mais, né, mas que você tinha recebido anteriormente uma doação oficial, por uma empresa que até então você não tinha, pelo menos até então, sinais de que ela estava participando de um esquema de corrupção e que depois isso vem acontecer e aí o político passa a ser réu pela suspeita de que esse dinheiro do Caixa 1, digamos assim, foi do esquema de corrupção. É muito perigoso essa situação. Conversando com deputados e senadores, a gente percebe que há um profundo clima de descontentamento e insatisfação com a Lava Jato no Congresso. Inclusive, algumas medidas para tentar frear ou enfraquecer a Lava Jato já foram adotadas, né? O projeto de 10 medidas anticorrupção foi completamente desfigurado, a lei de abuso de autoridade que o Renan Calheiros sempre tenta aprovar no Senado, na calada da noite a Câmara aprovou aquela punição a juízes e procuradores. O senhor acha que a Lava Jato precisa de limites? A Lava Jato tem se excedido em alguns pontos? Olha, veja, a Lava Jato hoje virou um patrimônio do povo brasileiro, sem sombra de dúvidas. A Lava Jato tem, como qualquer outro tipo de processo de investigação, tem que ter limites dentro daquilo que está previsto na legislação. E nós sabemos que em alguns pontos, dito até por alguns magistrados, a Lava Jato tem se excedido. Nós tivemos casos claros disso que aconteceu já em algumas situações. Como que as prisões alongadas, às quais se referiu o ministro Gilmar Mendes? A própria divulgação dos diálogos, dos vazamentos que saíram, enfim. O senhor Então tem alguns excessos, mas a Lava Jato ela tem o total apoio do parlamento. Lógico que você tem alguns parlamentares, e é natural que você tenha uma casa de 513 deputados, de 81 senadores, nem todo mundo tem que pensar igual. Mas a Lava Jato ela desempenha um papel fundamental e importante, principalmente nesse novo momento que atravessa o país. O senhor foi muito próximo ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O senhor acha que a prisão dele é exagerada? É um desses excessos da Lava Jato? Olha, a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, do qual eu fui próximo, como você falou, no parlamento, ali enquanto deputado, que votei em Eduardo Cunha para ser presidente da casa, que tive dele assim designação de várias relatoриas importantes, reforma da tributária e tantas outras, eu entendo que o deputado Eduardo Cunha ele tem um procedimento que precisa realmente passar por esse processo de investigação. Eu não sei se... Mas ele deveria estar preso ou ele poderia aguardar isso em liberdade? Olha, ele hoje, depois de preso, ele já tentou por inúmeras vezes e o judiciário negou, né, os pedidos que foram feitos pelos seus advogados. Nós temos que respeitar. Houve a decisão do pedido de prisão dele, que foi acatado pelo juiz Sérgio Moro, houve recursos para as instâncias superiores que foram negados. Nós temos que respeitar. A partir desse momento, decisão de justiça não se discute, se cumpre. Agora, lógico que o processo de investigação ele tem que ter os limites previstos na legislação. Todo mundo cumpre, menos o Renan, né, deputado? Bom, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Sérgio Moro. Sérgio Moro faz um papel extremamente importante no país. Rodrigo Janot? Rodrigo Janot contribui nesse processo de passar o Brasil a limpo. Eduardo Cunha? Eduardo Cunha foi importante em um determinado momento e hoje cumpre aquilo que a justiça está determinando para ele e que ele tem o direito à defesa e que, se for comprovado os problemas que eles são acusados, que ele seja condenado, seja punido por isso. Rodrigo Maia? Rodrigo Maia fez, durante todo esse período, enquanto presidente da Casa, teve um papel importante enquanto condutor desse processo de aprovação de todas as matérias, que eu espero que tenha o mesmo sucesso, o mesmo êxito que tivemos em 2016. Eunice Oliveira? Um parlamentar experimentado, né, com larga experiência e que exerceu um papel importante enquanto líder do PMDB, que eu espero que tenha o mesmo sucesso enquanto presidente do Senado. Lula, chefe do maior esquema de corrupção da história do país, um político extremamente populista, mas responsável maior por esse esquema de corrupção que nós estamos vivendo no Brasil.
Dilma tratou o parlamento de forma desrespeitosa, conduziu muito mal o país e grande responsável pela crise econômica que nós estamos vivendo atualmente. E Temer? O presidente Temer, compromissado com o futuro do país, com responsabilidade, com competência, com coragem, com determinação e, acima de tudo, um homem de muito diálogo. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer tê-lo conosco durante essa quase uma hora de entrevista aqui no É Notícia. Eu que agradeço pela oportunidade. Forte abraço. Obrigada pela sua companhia também até essa hora. Tenha uma ótima semana e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Boa noite. Tchau, tchau.